O maior segredo do Sermão do Monte. Existe um motivo pelo qual, depois de mais de 2000 anos, milhões de pessoas ainda voltam ao Sermão do Monte em busca de respostas. Não foi apenas um discurso, não foi apenas um ensinamento religioso, foi um convite para enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Agora pense por alguns segundos. Vivemos na era da informação. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível, tantos livros, cursos, vídeos e especialistas. Ainda assim, ansiedade, depressão, medo e vazio parecem crescer a cada ano. Como isso é possível? Talvez porque o problema nunca tenha sido falta de informação. Talvez sempre tenha sido falta de transformação. E é exatamente isso que Jesus ensina quando sobe ao monte e começa a falar. Suas primeiras palavras surpreendem qualquer lógica humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo diz que felizes são os fortes, os ricos, os famosos, os admirados. Mas Jesus começa dizendo que felizes são aqueles que reconhecem que precisam crescer. Perceba a profundidade disso. A verdadeira força nasce da humildade. Freud acreditava que boa parte do sofrimento humano vinha da luta constante entre nossos desejos, nosso ego e a realidade. O ego quer estar sempre certo, quer controlar tudo, quer vencer todas as discussões, quer provar seu valor o tempo inteiro. Mas Jesus apresenta o caminho oposto. Ele mostra que a paz começa quando deixamos de alimentar o ego e começamos a fortalecer o caráter. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas. Elas estão tentando proteger uma imagem, quando deveriam estar construindo uma identidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vivemos em uma sociedade que ensina a esconder a dor. As redes sociais mostram felicidade o tempo inteiro. Todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece estar vencendo. Mas a realidade é diferente. Existem pessoas sorrindo por fora, enquanto estão quebradas por dentro. Jesus não condena as lágrimas. Ele lhes dá sentido. A neurociência mostra que reconhecer as próprias emoções é um dos primeiros passos para recuperar o equilíbrio emocional. Reprimir sentimentos aumenta o estresse, enquanto enfrentá-los conscientemente favorece a resiliência. A Bíblia dizia isso muito antes dos laboratórios. A dor não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser o início da sua transformação. Talvez a perda que você sofreu esteja preparando uma força que você ainda não conhece. Talvez a rejeição que tanto machucou esteja apenas redirecionando você para o lugar certo. Porque Deus não desperdiça nenhuma experiência. Ele transforma feridas em aprendizado. Ele transforma lágrimas em maturidade. E isso muda completamente a forma como enxergamos o sofrimento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo confunde mansidão com fraqueza. Mas pense por um instante. Quem realmente é mais forte? Aquele que explode por qualquer motivo ou aquele que consegue controlar a própria reação? A neurociência explica que, diante de situações de conflito, a amígdala cerebral dispara respostas impulsivas. Quem aprende a pausar antes de agir fortalece regiões do cérebro ligadas ao autocontrole e à tomada de decisões. Jesus ensinava exatamente isso. A verdadeira força não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. É fácil responder uma ofensa com outra. Difícil é responder com sabedoria. É fácil guardar ressentimento. Difícil é escolher o perdão. É fácil desistir. Difícil é continuar caminhando quando ninguém acredita em você. E são justamente essas escolhas silenciosas que moldam um destino extraordinário. Freud dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba governando nossas atitudes. Jesus vai ainda mais longe. Ele mostra que a verdadeira batalha nunca foi contra as pessoas. Sempre foi dentro do coração humano. É por isso que ele afirma: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Observe que ele não fala primeiro sobre aparência. Fala sobre intenção. Hoje muitas pessoas dedicam horas aperfeiçoando a imagem que mostram ao mundo. Mas quanto tempo dedicam para cuidar dos próprios pensamentos? Quantos trabalham diariamente para eliminar inveja, orgulho, ressentimento e medo? O coração que Jesus menciona representa exatamente isso.
A origem das escolhas, a origem das palavras, a origem das ações. Porque toda transformação exterior começa primeiro no interior. Romanos 12 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa talvez seja uma das passagens mais extraordinárias de toda a Bíblia. Séculos antes da neurociência estudar neuroplasticidade, a Bíblia já ensinava que uma mente renovada produz uma vida renovada. Hoje sabemos que nossos pensamentos repetidos fortalecem conexões neurais. Aquilo que você pratica diariamente literalmente modifica seu cérebro. Quando você cultiva gratidão, fortalece caminhos ligados ao bem-estar. Quando cultiva medo constantemente, fortalece circuitos ligados à ansiedade. Quando pratica perdão, reduz níveis de estresse. Quando alimenta ódio, mantém o corpo em estado constante de alerta. Percebe? A ciência está apenas descrevendo mecanismos que princípios bíblicos já apontavam há muito tempo. Jesus então apresenta um ensinamento que continua desafiando qualquer geração. Amai os vossos inimigos. Talvez essa seja uma das frases mais difíceis de colocar em prática. Mas observe, ele não está dizendo para aceitar abusos, nem para abandonar a justiça. Ele está ensinando algo ainda mais profundo. Não permita que o ódio do outro determine quem você será. Porque quando você passa a viver apenas reagindo às pessoas, elas controlam sua vida emocional. Quem guarda rancor permanece preso ao passado. Quem aprende a liberar perdão recupera a própria liberdade. Isso não significa esquecer. Significa deixar de carregar um peso que machuca apenas você. Hoje vemos famílias destruídas por orgulho, amizades rompidas por pequenas discussões, casamentos terminando porque ninguém quer dar o primeiro passo, empresas perdendo grandes profissionais por falta de diálogo. Tudo isso nasce de corações incapazes de abrir mão do próprio ego. Jesus oferece outro caminho, o caminho da reconciliação, o caminho da humildade, o caminho da paz. Depois ele diz algo que parece impossível em uma sociedade tão acelerada. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Como não ficar ansioso diante das contas, das incertezas, dos problemas, dos desafios? Jesus não ignora essas dificuldades. Ele apenas lembra que viver preso ao amanhã impede você de viver o hoje. A ansiedade faz a mente sofrer antecipadamente por acontecimentos que muitas vezes nunca ocorrerão. A neurociência confirma que o cérebro ansioso permanece em constante estado de vigilância, consumindo energia emocional mesmo quando não existe perigo imediato. Por isso Jesus convida: observai as aves do céu. As aves trabalham, buscam alimento, constroem ninhos, mas não vivem escravizadas pela preocupação. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade leva à ação. Ansiedade leva à paralisia. Talvez você esteja tentando resolver hoje problemas que pertencem ao mês que vem. Talvez esteja carregando pesos que ainda nem chegaram. E isso rouba sua paz. Jesus então apresenta uma frase capaz de reorganizar toda a vida de uma pessoa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa abandonar sonhos profissionais. Não significa desistir do crescimento financeiro. Significa colocar prioridades na ordem correta. Porque quando valores estão desorganizados, nenhuma conquista produz satisfação duradoura. Muitas pessoas alcançam sucesso financeiro e continuam infelizes. Outras possuem menos recursos, mas vivem em paz. A diferença quase nunca está apenas no dinheiro. Está naquilo que ocupa o primeiro lugar dentro do coração. Hoje, vemos pessoas sacrificando saúde para ganhar dinheiro e depois gastando dinheiro tentando recuperar a saúde. Pessoas destruindo relacionamentos por excesso de trabalho. Pais presentes financeiramente, mas ausentes emocionalmente. Jesus nos lembra que existe um equilíbrio. Que prosperidade verdadeira envolve mente, espírito, família, propósito e caráter. Não apenas patrimônio. Chegando ao final do Sermão do Monte, Jesus faz uma comparação inesquecível. Ele fala sobre dois homens. Um construiu sua casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Os dois enfrentaram chuva, os dois enfrentaram ventos, os dois enfrentaram tempestades.
A diferença não estava na intensidade da tempestade, estava no fundamento. Essa talvez seja a maior mensagem de todo o Sermão do Monte. As tempestades chegam para todos. Ninguém escapa delas. A pergunta não é se elas virão. A pergunta é: sobre o que você está construindo sua vida? Sobre a opinião das pessoas? Sobre dinheiro? Sobre aparência? Sobre sucesso? Ou sobre princípios que permanecem mesmo quando tudo parece desabar? Porque quem constrói apenas sobre circunstâncias, cai quando elas mudam. Mas quem constrói sobre valores permanece firme. Talvez hoje Deus esteja convidando você exatamente para isso. Não apenas ouvir, mas viver. Não apenas admirar os ensinamentos de Jesus, mas permitir que eles transformem sua forma de pensar, agir e decidir. Porque o Sermão do Monte nunca foi apenas um discurso, foi um manual para construir uma vida inabalável. E talvez seja exatamente isso que você estava procurando. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário escrevendo: "Eu escolho construir sobre a rocha". Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E antes de ir embora, permita-me deixar uma pergunta. Jesus ensinou que existem dois caminhos, uma porta estreita e uma porta larga. Mas por que tantas pessoas escolhem justamente o caminho que leva à destruição, mesmo sabendo das consequências? Pense nisso. Talvez a resposta que você procura ainda não tenha aparecido. Ou talvez Deus esteja preparando você para entendê-la no momento certo. Nos próximos vídeos, vamos revelar verdades que poucas pessoas conseguem enxergar. Então continue caminhando conosco. Até o próximo vídeo.